Eu estou aqui ao lado do Dr. Regis Salgado, que trouxe essa balança aqui pra gente. A justiça aqui. É uma injustiça, não é justiça? A justiça hormonal, né? A injustiça hormonal hoje. Dr. Regis Salgado é endocrinologista e está aqui no programa para falar desse dilema feminino. Homens e mulheres têm a mesma quantidade de hormônios e os mesmos hormônios? Os mesmos hormônios. E por que eles não ficam loucos, a gente, de vez em quando fica? Porque o que acontece é o seguinte, o homem, os hormônios dos homens, eles têm taxas fixas. Então, quando começa a alterar as taxas, aí isso acaba fazendo com que você tenha um determinado tipo de problema. A mulher tem um problema que é o ciclo menstrual. O que é o ciclo menstrual? Então, descoordena todo mês. Exatamente. Então, o ciclo menstrual é exatamente o quê? Como a parte reprodutora, né? Então, eu preciso ter os hormônios que façam você gerar a ovulação e a maturação do óvulo para poder gerar uma nova ser. E isso, exatamente, são esses dois danados aqui que faz essa bagunça toda. Por quê? O hormônio que faz a ovulação e a maturação do óvulo é este aqui, é o estrógeno. Tá? A progesterona, a função dela qual que é? Preparar o útero para a gravidez, ou seja, é ela que... Todo mês ela está preparando. Ela está preparando, então é ela que nutre a criança o tempo todo de gestação. A progesterona. Tá? A progesterona. E aí o que acontece? Isso, quando eu tenho a ovulação, eu tenho o meu pico máximo de estrógeno e o meu pico mínimo de progesterona. Isso quer dizer o quê? Que assim, eu tenho mais estrógeno. Sim, não, isso eu sei então, mas acontece o que com a mulher, fisicamente? Ela se prepara... Ou mentalmente? Não, primeiro, aumenta a libido, aumenta todas as reações corpóreas para poder... Por causa disso? Por causa disso, para poder ter a relação e a partir daí engravidar. Engravidou, o que acontece? Esse danado aqui começa a cair e esse aqui sobe e ele permanece assim a gravidez inteira. E aí o que acontece? A libido foi embora? Foi embora, a libido zerou. E tem um outro hormônio que entra nessa situação toda, que é a tal da prolactina. A prolactina o que é? É o hormônio que estimula a mama a produzir leite. Por isso que a mulher no pré-menstrual, ela fica com a mama inchada. Ou seja, ela já começa, já está se preparando para uma gravidez. Né? E se a mulher, desculpa, mas e se a mulher, vou voltar aqui, ele fez tudo isso, tal, mas... ela não engravidou, ela menstruou. Menstrua, exatamente isso. Então, mas aí acontece o quê? No pré-menstrual, que tem toda aquela preparação para a gravidez, não aconteceu, o nível de progesterona cai, e quando cai o nível de progesterona, tudo aquilo que ela preparou no útero, ela tem que jogar fora, o organismo não reabsorve. E por que a mulher fica tão nervosa e tem a tensão pré-menstrual, dor, cólica, fora o psicológico mesmo? Por edema. Nesse processo todo de preparação do útero, aumenta, o teu metabolismo acaba caindo um pouco, interfere um pouco no nível da tireoide, aumenta a produção de insulina e isso faz com que você comece a diminuir a produção do hormônio chamado antidiurético que tem lá na suprarrenal, e você começa a inchar, exatamente preparando o seu corpo para uma possível gravidez. Mulheres que usam pílula direto ou implantes e tal, têm esses mesmos sintomas? Não tem, não. Porque aí não acontece... Não acontece esse ciclo. Você praticamente fica assim. Alinhada. Que não é normal. Né? Não é bom? Não que não seja bom, não é o normal do ciclo. O normal do ciclo é assim. Vai e vem, vai e vem. E assim, é diário. Não é assim, porque assim, o que a gente imagina? Ah, só quando eu estou ovulando? Não, é assim, ó, eu começo a entrar, eu menstruei. Esse estrógeno, ele começa a subir, até ovulou. Até ovular. Ovulou. Não engravidou, ele começa a descer. Isso é diário. Então, assim, você não tem a mesma taxa hormonal. A maioria das mulheres não é bipolar. São os hormônios. Os hormônios. Isso é uma realidade, Claudete. Agora, doutor, quais são os principais hormônios, femininos e masculinos? Os femininos, então? Os principais, assim, as glândulas principais, né? A tireoide é a que coordena tudo isso, né? Na verdade, ela tem interferência direto nesse hormônio aqui. De que maneira? De que maneira que, por exemplo, se eu tiver uma tireoide que trabalha mal e eu tenho um baixo nível de um hormônio chamado T3, que é a triodotironina, eu vou dificultar a ação desse estrógeno aqui. Eu posso não ovular ou, se eu ovular, eu não faço maturação do óvulo, ou seja, eu não consigo engravidar. Então, é importante a tireoide sempre
aqui. No homem, né, ele faz todo o processo no testículo, é o contrário. E que outros hormônios, Eu além tenho desses daí? a testosterona, que a mulher tem também. Pô, uma mulher tem hormônio masculino? Tem. Tem. E o homem tem feminino? Tem. E o grande problema do homem é exatamente esse aqui. Por quê? Porque ele é antagônico da testosterona. Então, quando eu tenho uma testosterona baixa, eu posso ter um estrógeno alto e quando eu tenho estrógeno alto, o que acontece? Ataca a próstata. Então, o problema de próstata no homem começa exatamente por uma alta desse hormônio aqui. Bom, nós temos aqui alguns vídeos, eu vou pedir para o doutor se colocar e vamos conhecer um pouco mais esse hormônio. E esses hormônios, né? São vários. São vários. E você pode também mandar as suas perguntas para 12 997 13 26 22. Pois não, doutor? Vamos lá. Então, aqui, ó, o principal... Eu só vou pedir para o senhor não chegar próximo, tão próximo. Aqui só tá bom. por causa do nosso telão. Essa glândula danada aqui, ó, é essa que coordena todo o nosso sistema hormonal. Essa é a... Hipófise. Hipófise. É. Ela está no cérebro? Ela está atrás dos olhos. Atrás dos olhos? É. Mas dentro da cabeça? Dentro da cabeça, exatamente. Então... se está atrás dos olhos, né, Cláudia? Vai estar dentro de onde? O que eu quero dizer é assim, dentro do crânio Sim, mesmo. dentro do crânio. Protegido por uma caixinha de osso. Só para você ter ideia, o tamanho dessa glândula é um grão de feijão. Credo, e tem esse poder todo? E é ela que coordena todas as outras glândulas. Então, para o meu ovário funcionar, eu dependo de um hormônio chamado FSH, que é produzido exatamente na hipófise, tá? Para a tireoide trabalhar, eu preciso de quem? Do TSH, que é produzido onde? Na hipófise. Para eu ter liberação do óvulo, eu tenho um hormônio chamado LH, luteinizante, produzido pela hipófise. Então, ela é que coordena todas as glândulas. Então, fígado, pâncreas, suprarrenal, ovário, testículo... Então, deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Quando ela não manda, a tireoide, por exemplo, precisa de hormônio. Sim. Né? Pede para ela. Ela não produz, por algum motivo, eu não sei, você pode explicar, não vai adiantar. Aí é que entra o medicamento, o hormônio sintético. Exatamente. Que é para tireoide. Para tireoide, exatamente. Ela não produz, vai direto para tireoide. É o que acontece, você falou agora do anticoncepcional, a mesma coisa. O anticoncepcional, ele entra exatamente para suprir uma possível, entre aspas aqui, deficiência da produção dos dois hormônios LH e FSH. Certo. E muitas vezes eu tenho um problema nessa glândula aqui, que é chamado adenoma de hipófise, que é um tumorzinho que dá nessa parte de cada glândula. Minha nossa, tem que entendeu? abrir a cabeça? Não. O bom desse tumor é que ele regride com medicamento via oral. Tá. Mas ele bagunça todo o sistema hormonal, tanto do homem como da mulher também. Então, Mas se descobre rápido descobre, sabe como? Pelo principal hormônio que ela produz, que aí ela produz um hormônio, não um estimulador, e sim um hormônio, que é a prolactina, que é aquele que começa a subir, que é para estimular a mama a produção de leite. Uma coisa interessante, Claudete, falando da prolactina, é que a mulher, quando ela está amamentando, o nível de prolactina está alto. O que ela faz? Bloqueia o estrógeno. Bloqueando o estrógeno, funciona como um anticoncepcional natural que ela tem durante o período da amamentação. Mas eu já vi filhinho de amamentação. Sim, tem casos, né? Mas então tem que tomar cuidado, porque acha que está amamentando, vai engravidar e às vezes não acontece. vai engravidar, pode engravidar, mas a probabilidade é muito menor. Tá. E no homem ela causa um estrago grande também. Por quê? Ela bloqueia a produção da testosterona. Então, ela pode levar a doenças... E um homem com pouca testosterona, acontece o quê? Bom, depende da idade, tá? Mas vamos pegar uma pessoa jovem que tem um adenoma de hipófise, produtor de prolactina. Não, é melhor a gente pegar uma pessoa de mais idade, porque meu público é meio assim... Então, mais idade. No homem, mais idade. Baixa de libido, perda de massa muscular, depressão, insônia, distúrbios de ereção. Esses são os principais, fora ganho de peso, toda essa outra parte. Que pode acontecer também com o jovem. Que pode acontecer com o jovem também, você entendeu? Normalmente, adenoma de hipófise, ele é mais frequente em pessoas jovens. Então, por exemplo, pega uma pessoa de 25, 26 anos que começou a engordar muito ou então está sem libido nenhum e aí o que acontece? Dosa prolactina está lá em cima. Então, aí o tratamento disso, como eu falei, é via oral. É exame de sangue? É exame de sangue, exatamente. Mas, normalmente, eu faço também um exame de imagem da hipófise para poder saber exatamente qual o tamanho que essa glândula está, até para posicionar em termos de tratamento. Doutor, aí é uma tomografia?
ou tomografia ou até um próprio raio-x simples dá para a gente perceber. Vamos em frente. Bom, então ela estimula as outras glândulas. Acho Pode soltar pode os passar outros aí, o próximo. Não, esse é o mesmo. Isso, ovários. Exatamente. Então, está aqui o responsável pela nossa reprodução, né? Então, os ovários aqui eu tenho o canal vaginal, o útero, as trompas e os 2 ováriozinhos. Que tamanho tem um ovário? Ovário... Depende do tamanho da mulher? Não, não. Ele tem mais ou menos assim A hipófise é um grão de feijão, e ele? Não, esse é um pouquinho maior, assim, o tamanho de uma uva, por exemplo. Uma uva pequenininha. Tá bom. Tá? E aí, quando ele pode crescer, né? Ou por tumor, ou até por cisto, né? Que é muito comum, os cistos de ovário são muito comuns em mulheres. Existe uma doença chamada ovário policístico, que você falou agora. A gente fala muito no programa. Aliás, segunda-feira tem ginecologista no programa. O ovário policístico é exatamente aquilo que você falou, né? Aumenta pelo, ganho de peso, você tem uma série de transtornos, fora que o ciclo vira uma confusão. Olha como a mulher é complicada. Tem hora que aumenta. Quando está na menopausa ou depois dela, diminui, até quase some. Né? Vira um grão de arroz a uva. E aí é outro grande problema. Depois a gente chega lá. Minha nossa, esses hormônios. Tem o ovário, eu acredito que tem mais um videozinho, que a sequência dele é a suprarrenal. Isso. Qual a função da suprarrenal? A suprarrenal é uma das glândulas mais importantes que nós temos no organismo. Por quê? Qual a função da suprarrenal? Ela produz... Onde que fica essa suprarrenal? Em cima do rim, suprarrenal. Fora do rim, fora do rim, em cima. Assim, o rim aqui, a suprarrenal faz um chapeuzinho assim. E essa daí é grande ou é pequenininha? Não, pequenininha também. Tá. Também pequenininha. Cuidado com os pequenininhos, vocês viram aí, né? Os pequenininho só pepino, né? Não, mas os perfumes pequenininhos são bons. Bom, as mulheres também. A suprarrenal, função da suprarrenal. O último vídeo não está abrindo, então vem pra cá. Vamos. Aí você explica pra mim. Nós já entendemos onde ela fica, não é? Ela também é pequena. É pequena também. O que ela faz, qual o papel e por que ela é tão importante? Bom, ela tem um dos principais hormônios que ela produz, é um hormônio chamado cortisol. O que é o cortisol? O cortisol... quando a gente faz exame de sangue, eles pede cortisol. O cortisol é o hormônio que liga a tua máquina e põe para trabalhar todos os dias de manhã. Então, o nosso ciclo circadiano, eu tenho 2 períodos de 12 horas totalmente diferentes um do outro. Eu tenho o dia e eu tenho a noite. Do dia, eu tenho um nível de cortisol alto. Para fazer essa máquina trabalhar, essa máquina vai gastar tudo aquilo que eu tenho disponível. À noite, o que eu faço? O meu nível de cortisol cai e começa a subir os níveis de testosterona, GH e melatonina. Para quê? Para fazer todo o processo de reparação daquilo que foi alterado durante o dia. E uma coisa importante, Claudete, é que assim, a gente acha que os hormônios femininos, tanto o estrógeno como a testosterona no masculino, é só reprodução. Não é. Eles correspondem a 30% das ações dele dentro do nosso sistema. Então eu quero saber o seguinte, que problemas pode ter quando se faz uma dosagem hormonal e está tudo bagunçado? Um baixo demais, outro alto demais? O que isso representa no corpo feminino? Uma mudança total de tudo. A mulher pode engordar? Pode engordar, não. Pode ter depressão? Vai engordar. Vai engordar. Vai engordar, vai ter depressão, vai ter insônia, o humor fica totalmente alterado. Porque tem mulher que fala, eu não como nada, eu faço exercício, mas eu não consigo emagrecer. Pode ser o hormônio? Pode ser os hormônios, né? Você sabe o que acontece, Claudete? Os hormônios, eles têm... Só voltando para a suprarrenal, que é rapidinho. Ela produz o cortisol, ela produz no homem o estrógeno, na mulher a testosterona e um hormônio super importante dentro do nosso corpo, que é a cortisona. A cortisona é um anti-inflamatório natural que nós temos. Então, voltando para a história do engordar, quando você vai emagrecer, geralmente, vamos pedir o hormônio da tireoide. Só ela é responsável? Não. Esse é o grande problema. Então, eu preciso, na verdade, olhar todos os outros, porque as interações entre eles é que faz o nosso sistema funcionar. E é um erro a gente imaginar que é só uma glândula que está alterada. Geralmente, quando eu altero uma, eu acabo alterando todo o funcionamento das outras. De quanto em quanto tempo uma mulher deveria fazer, e a partir de que idade, a dosagem hormonal, que é o exame de sangue? De 6 em 6 meses, em qualquer idade. E o homem também? Também. Em qualquer idade. Ok, eu já volto e você pode fazer a sua pergunta, tá? Que eu volto para isso, para te responder através do doutor. Tem perguntas para o doutor Regis? Então vamos saber. Pode colocar aí no ar, vamos ver.
Juliana, boa tarde, Clau. Oi, Ju, boa tarde. Ano passado fiz tratamento para depressão. Olha, novinha desse jeito. Só que eu emagreci muito, 10 quilos, pois os remédios me tiraram a fome. Com isso, tive sudorese, somente noturna, e com ela uma coceira embaixo dos seios devido ao suor. Fiz tratamento com cremes e passou, mas agora quero saber se devido aos hormônios. Se foi devido aos hormônios que aconteceu tudo isso com ela. É possível emagrecer e os hormônios ficarem desregulados porque a pessoa emagreceu muito? Ela, de uma vez, perdeu 10 quilos só por causa do remédio? Provavelmente Deixa eu dizer é o que ela é de contrário. Florianópolis. Beijo, Floripa. Beijo, Santa Catarina. Provavelmente é o contrário. Provavelmente os hormônios já não deveriam estar muito bem e ela fez uma dieta ou um tratamento para depressão. Emagreceu. Existem alguns medicamentos que até emagrecem realmente, né? Porque o que acontece? Existe uma situação chamada ansiedade que faz com que você perca um pouco o controle sobre a sua fome. Então, alguns medicamentos que tratam depressão, que também melhoram a ansiedade, normalizam esse eixo chamado hipotálamo-hipófise, ou seja, cérebro-hipófise. E a pessoa pode emagrecer. Pode emagrecer. Nem fala pra ninguém que todo mundo vai querer saber o nome do remédio que você tomou. Agora, não tem nada a ver com, graças a Deus a coceira passou, né, Ju? Não tem nada a ver com hormônios, então ela não emagreceu por causa deles. Não, porque ela não usou nenhum tipo de medicação com base hormonal, né? Tá. Foi só antidepressivo, quer dizer, então não. E é verdade que quem faz tratamento de reposição hormonal pode engordar ou é desculpinha de quem engorda? Eu acho que é desculpinha de quem engorda. Pelo contrário, você entendeu? Porque a reposição hormonal... Vamos entender essa coisa da reposição hormonal. O que é? Pera, doutor, não posso entender. Agora você vai respondendo, depois. Senão o público briga comigo durante as perguntas. Aline Avelino, boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Ó, primeiro de hoje, hein? Assisto todos os dias o programa. Que bom, Aline. Minha dúvida é... Ganhei neném há quase 2 meses e ando com os nervos à flor da pele. Gostaria de saber se os hormônios são os responsáveis por isso. Ela é de Goiânia, Goiás. Sim. O que acontece é o seguinte, né? Quando você engravida, lembra que eu falei, a sua progesterona vai ficar lá em cima até você ter o parto. Quando tem o parto, ela começa a cair. E esse processo dela começar a cair e subir o estrógeno leva mais ou menos o tempo que leva da amamentação, em torno de 6 meses. Ou seja, ela vai começar a voltar ao ciclo menstrual 6 meses depois do parto. Então, e nessa oportunidade a mulher fica mais nervosa. Sensível, muda tudo porque os hormônios delas estão totalmente... O que ela pode fazer? Tem alguma coisa que a Aline possa fazer? Nada, é esperar. Não tem outra coisa, não posso dar nenhum tipo de medicação por conta da amamentação, né? O nível de prolactina dela está bem alto, ou seja, a hipófise dela está trabalhando mal, né? Porque está fabricando muito hormônio para amamentar e diminuindo esse aqui para ela não engravidar, né? Então, é esperar essa fase de mais ou menos 6 meses, isso vai melhorando. Mas um calmantezinho, tal, não? Alguma coisa bem natural. Bem natural, converse com o médico, né? Então, porque aí remédio não dá. Ai, Aline, que situação, hein? A Cristiane, boa tarde. Gostaria de saber se os hormônios podem causar cistos. Estou com muitos cistos no corpo. E olha que linda que ela é, tão novinha, de Cubatão. Oh, eu sinto muito, viu, Cris? Vamos rezar pra vocês. Estamos em Aparecido. Tô aqui, ó, na frente de Nossa Senhora. Já tô mandando uma mensagem positiva pra você, de fé, de acreditar. Você sabe que é uma coisa interessante, né? Porque essa coisa de ter cistos, né? Ela é pessoal e do sistema dela, né? Então, geralmente, as pessoas têm tendência a ter cistos, então, e é uma coisa interessante, porque muitas vezes, ela tem cisto no ovário, ela acaba pegando cisto em cima do rim, e é sempre do mesmo lado. E assim, não tem muita explicação ainda. Mas são os hormônios? Tem participação hormonal, sem dúvida. Mas, às vezes, eles estão ali borderline, né? Então, eles não estão nem muito alterados, nem muito baixos, mas eles estão ali no limite. Tem uma doença chamada borderline. Borderline são doenças provocadas pela proximidade do normal, né? Então, é aquela coisa que ele passa como normal, mas já é alteração. Quer dizer, então, tem essa situação. Uma pequena alteração. Agora, ela deveria procurar o médico, fazer dosagem hormonal. É bom fazer, sim, porque se tiver alterado, a solução, às vezes, é bem simples, dependendo do tipo de órgão que está alterado ou de glândula que está alterado. Tá bom, lindona, vai lá. Damires Alves. Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde!
Quem disse que o meu público é velho? Olha aí, tudo mocinho, tá vendo? Né? Tá vendo? Vocês ficam falando que o meu público... Viu? Eu falei pra você, né? Meu público é mais de 40, mas não é verdade. É que ficam me falando isso. Não, mas não é verdade, porque, olha, eu posso gosto falar... de todo o público. Eu quero que criança me veja, que velhinho me veja, que jovem me veja. As pessoas que mais me mandam perguntas... São jovens. São jovens. Tá vendo? Boa tarde, Santa Rita. Tenho 31 anos e moro em Curitiba, Paraná. Eu gostaria de saber se as pessoas com fator V de Leiden podem fazer a reposição hormonal. Primeiro eu preciso saber, que eu não sei o que é esse fator V de Leiden. É uma tendência que algumas pessoas têm a fazer com que tenha uma alteração nos hormônios ovarianos. Já nasce assim? Já nasce assim, Elas vão provocar, o corpo vai provocar uma alteração. Pode fazer reposição? Olha, pode, mas ela está totalmente fora da idade para isso. Não, mas eu acho que ela está perguntando para a mãe ou para alguém, né? Aí, assim, se não tiver nenhuma alteração nas outras glândulas, não vejo muito problema, não. Pode fazer? Pode. Então, tudo bem, não sei, para você não pode ser, né? Você só tem 31 com certeza anos. não. Janaína, boa tarde, Cláudia. Oi, Jana. Tenho 42 anos, estou querendo engravidar. Gostaria de saber qual a possibilidade. Obrigada desde já. Eu sempre falo aqui, né? As pessoas ficam falando aí, a mídia e tudo. Você pode ter filho mais tarde, vai cuidar da carreira. Ninguém fala como é difícil ter filho mais tarde, viu? Não é, doutor? Verdade. Olha, poder engravidar pode. A partir do momento que você tem ovulação, você pode engravidar. Né? Os hormônios têm que estar regulados para essa menstruação, essa gravidez? Tem. O que acontece é o seguinte, né? A fase ideal de procriação até os 40. Não quer dizer que você não possa engravidar depois. Porque o que seria o ideal? É quando as minhas glândulas estão trabalhando dentro do padrão. Os ginecologistas dizem que os 21 seria ótimo, até os 30 perfeito, né? Para engravidar. Agora, ela tem 42 e muita gente engravida com 42, até um pouco mais, não é? Faz uma promessa para Nossa Senhora, se você for católica. Mas não tem problema. Até a princesa Isabel teve 4 filhos, sabia? Na verdade, Claudete, não existe nenhum problema. Você pode engravidar com 50. Agora, uma dosagem hormonal e mostrar para o ginecologista seria adequado. É o ideal, porque você precisa entender como é que funciona o metabolismo dessa pessoa, se os hormônios dela estão compatíveis para uma gravidez. O fato de ela pode ter 20 anos e não ter os hormônios compatíveis para uma gravidez. E não conseguir engravidar tão fácil. É por isso que eu acho, às vezes a pessoa fica evitando, não sabe nem se pode. Exatamente. Fica grávida. Exatamente. Aí fica evitando, quando lá pra frente vai querer, descobre que não consegue, que não dá. Exatamente. Aí tem que partir para outros métodos difíceis e caros. E a gravidez, Claudete, não é só da mulher, né? É do homem também. Tá certo. Leila, boa tarde, Cláudia. Tenho 40 anos, 2 filhos lindos, olha lá. Há quase 2 anos tomo anticoncepcional sem interrupção, ou seja, ela não menstrua. A minha enxaqueca melhorou totalmente, mas fiquei com uma irritabilidade insuportável. Por que isso acontece? 3 homens ainda ao seu lado, eles não devem estar te aguentando, né? Ô, Leila, o negócio é feio quando a gente fica irritada, né? E aí, o que ela... Olha, quer dizer, melhorou... Teoricamente... Ela não quis mais menstruar porque tinha dor de cabeça. Sim. Melhorou a dor de cabeça, mas ficou irritada. Eu acho a dor de cabeça passou pro marido. Passou pro marido. Eu acho que, na verdade, eu não vejo muito motivo para ela estar com essa irritabilidade na parte hormonal. Não, porque é o contrário. A partir do momento que ela faz o uso de anticoncepcional sem interrupção, ela mantém esse eixo igual o tempo todo. Quer dizer, então, essa irritabilidade pode ter uma outra causa. Ela pode estar associando ao fato, uso ininterrupto de pílula e pode não ser isso. Talvez, o que você aconselha, até essa irritabilidade, eu acho que seria interessante dar uma olhadinha na parte neurológica dela. Entendeu? Por quê? Ela tem um histórico de enxaqueca. Entendeu? Que melhorou a enxaqueca por conta do anticoncepcional? Sim, por quê? Eu tirei os gatilhos que disparam a enxaqueca, que é essa oscilação. Eu estou mantendo o normal. Agora, provavelmente ela pode ter alguma outra função aí na parte neurológica que pode estar alterada e causando essa irritabilidade. Não acho que seja alguma coisa ligada aos hormônios, não. Ela procura um neurologista, conversa, explica o caso. Faça isso, não fique preocupada não, né, Leila? Mas tem jeito para tudo na vida. Sim, descobrindo o problema, trata-se. Exatamente. Agora, o importante é isso, descobrir. Às vezes a gente já associa alguma coisa e não é, né? Por exemplo, insônia pode ser por quantos motivos? N motivos. N motivos. Bom, suas palavras, então, finais na pauta de hoje, os
Malditos hormônios. Bom, só para a gente falar um pouquinho da menopausa rapidinho, tá? Vamos entender o que é menopausa. A menopausa significa o seguinte, acabar os seus óvulos. Acabar os seus óvulos, você não produz mais esse hormônio aqui. E aí você entra no processo de envelhecimento. Então, assim, porque a vida é sábia. É sábia. Então você passa a ser uma pessoa que não produz, não reproduz, e a partir do momento você deixa de ser útil para o universo animal. Mas também, se aquela caixinha só serve para ter um filhinho, já teve o filhinho, ótimo. Não é? A vida sexual pode continuar boa. Vai continuar muito boa, é só equilibrar esse hormônio aqui, vida feliz depois. Então, gente, eu conversei com o Dr. Regis Salgado, endocrinologista. Então você vê quantos motivos podem levar você a engordar? Não é só o comer, não, viu? Ou a falta de exercício. Muitos outros. Tem que procurar endocrinologista para ajeitar as coisas para você. 11-3562-1040. É de São Paulo. Onde está seu consultório, doutor? Na Rua Pirangés, nas Perdizes. Ok. 11-3562-1040. E nas redes sociais? Tem um e-mail aí? Tem, dr.regisalgado@gmail.com. Você responde? Respondo, Ela claro. ainda, doutor Regis. Sim. Tá bom. Um beijo, então. Beijo, Claudete. Muito obrigada pela presença e uma boa viagem de retorno a São Paulo, Obrigado. tá?